Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. A graça e a paz que vem do Senhor seja derramada sobre nós. Que possamos, através da presença do Senhor em nossas vidas, possamos entender qual a palavra que Deus quer nos dizer, qual a sua mensagem. Qual a mensagem que tem na palavra de Deus hoje para nós? Qual a mensagem? Irmãos, no livro de Ageu, do profeta Ageu, nós encontramos, desde o primeiro capítulo, é um livro bem pequenininho, na verdade, ele tem apenas 2 capítulos. 2 capítulos. Ageu, ele foi chamado por Deus para alertar o governador de Judá e o sumo sacerdote. Mas exortá-los em que sentido? O povo de Deus naquele tempo estava preocupado, cada um com o seu próprio bem-estar. Cada um voltado para construir a sua casa, a sua vida, olhando para si mesmo e achando que seriam autossuficientes. Esqueceram de Deus. E o templo do Senhor estava destruído. O que quer dizer um templo destruído? É um templo esquecido. Ora, se o templo estava esquecido, imagine o Senhor. Eles esqueceram de Deus. E eles começaram a trabalhar para crescerem, para ficarem ricos, para fazerem casas luxuosas. Eles estavam cada um cuidando de si mesmo e querendo fazer por conta própria. E esqueceram completamente de Deus. E o templo do Senhor totalmente em ruínas. Ou seja, a relação com Deus completamente estremecida, completamente esquecida. Deus lá e eles aqui por conta própria pensando que podia fazer alguma coisa. E aí o Senhor, no primeiro capítulo, o Senhor esclarece para eles que tudo aquilo que eles estavam fazendo, trabalhavam tanto, mas o que eles se alimentavam não matava a fome deles, não era o suficiente. E quando tudo que eles faziam não prosperava, e aquilo que eles trabalhavam, o Senhor diz que eles colocavam numa sacola furada. Olha que interessante, porque não rendia nada, não era abençoado, não havia a presença do abençoador. Eles não queriam saber da presença do abençoador. E aí o Senhor esclarece isso. Ele avisa, no segundo ano do reinado de Dario que era o rei, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E veio também para Josué, não aquele Josué, aquele menino fiel ao Senhor até o fim. Não, o Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Esse Josué aqui era um sumo sacerdote. E o Senhor disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Ageu falou. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Não, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, de buscarmos o Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Vocês sabem muito bem que para Deus não tem importância nenhuma uma casa luxuosa, um templo luxuoso. Não é nada disso que Deus está falando. O que Deus está dizendo, enquanto eles estavam aqui na terra construindo castelos para eles esqueceram
de olhar para o templo, o lugar onde eles se encontravam com Deus. Eles esqueceram de se relacionar com Deus. Não queriam relacionamento com Deus. Aí Deus vai e chama a atenção deles para isso, porque no momento em que eles estão ali construindo o templo do Senhor, vem a lembrança: o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo para o meu Criador. Então, a preocupação de Deus não era que construísse o templo, como ele mandou comprar madeiras e tudo, colocar madeiras e renovar, reconstruir o templo. Mas era reconstruir a relação entre o Senhor e eles. E não era porque o Senhor precisava dessa relação. O Senhor é Deus. Era porque eles estavam precisando do abençoador. Eles estavam precisando de Deus. E aí o profeta continua, né? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês, conosco. O que está acontecendo? Vocês semearam muito, plantaram demais e colheram pouco. Vocês comem, mas isso não chega para matar a fome. Não tinha cereais suficientes para alimentá-los. Vocês bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Vocês põem roupa, mas ninguém se aquece. Não é o suficiente. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Não rendia nada, não tinha o abençoador com eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Agora vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque, agora ele responde, porque o meu templo permanece em ruínas. Vocês se esqueceram de mim. Enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Trabalhar sem o Senhor no controle e na bênção é perdido, é em vão. Não é o suficiente que vocês vão receber. E o povo atende o Senhor. O povo aqui do tempo do profeta Ageu ouviu. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: quando o povo ouviu, parou tudo o que estavam fazendo e disseram: ei, eu vou ouvir o profeta do Senhor. Aí lembraram do Senhor. O templo está em ruínas, nós estamos distantes de Deus.
Quando eles ouviram e tomaram consciência disso, o que é que Deus falou? Eu estou com vocês, diz o Senhor. Para mim, já seria o suficiente. O Senhor disse, eu estou com vocês. Hoje o Senhor está dizendo para você que pensa que está sozinho ou sozinha, o Senhor é com você. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. E aí, o segundo e o último capítulo fala sobre a glória do novo templo. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês do 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora que eles tinham feito o templo, organizado, entrado na presença do Senhor. Aí o Senhor diz, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Eles, vocês lembram quando o templo estava ainda inteiro e vocês estavam comigo na primeira glória, quando descia a glória do Senhor ali no templo? Ele perguntou, vocês lembram? Quem de vocês é remanescente que lembra desse tempo? Da primeira glória do templo? E como vocês o veem agora? Como é que vocês estão vendo o templo? Eles ajeitaram com a madeira, organizaram tudo. Mas como é que vocês estão vendo agora o templo? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Foi tão difícil assim entrar na presença dele? Foi tão difícil assim pegar as madeiras e reconstruir a relação com Deus? Mas agora o Senhor diz, sabe o que o Senhor diz? Para você que se volta para Ele, que reconstrói a sua relação com Deus, o Senhor diz, mas agora o Senhor diz, no versículo 4 do capítulo 2 de Ageu, mas agora o Senhor diz, seja forte, seja forte, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Aleluia! Diz o Senhor dos Exércitos, eu estou com vocês. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Assim diz o Senhor. Eu poderia parar aqui e vocês já teriam entendido, mas eu vou continuar. Bem pouquinho, falta pouco. Não tenham medo.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quais são as coisas preciosas de todas as nações que Deus se refere? O amor, a relação espiritual do homem com Deus. Que as nações se prostrem diante do Criador, daquele autor da vida, do único que nos faz estar vivos agora. Esta é a preciosidade que Deus quer no templo dele. Para que a glória dele encha o templo e encha o nosso espírito, a nossa vida, da presença dele. Que sejamos renovados. Nós estamos, para a honra e glória do nosso Deus, saindo da grande aflição, do estreito. Nós já estamos vendo a luz ali no fim do túnel. Estamos vendo sim. Como é que eu sei que já tem 733, mais de 733 mil curados só desta pandemia? Fora as outras curas que Deus vem fazendo na terra. E não digo que há uma luz ali, que o túnel já estamos bem pertinho da saída. Eu creio, irmãos, porque o povo de Deus está se voltando para ele, em espírito e em verdade, e não como robôs, ou com egoísmo, querendo Deus só para si, só ali na nossa igreja, no bem bonzinho, no cantinho quentinho, não. Com ar-condicionado, senão a gente já reclama. Os membros da igreja querem o ar-condicionado ali, ó, de primeira, no conforto ali. Quando tem pessoas lá fora que não têm o que comer. Foi por isso que Deus nos tirou de dentro das igrejas. Para que nós víssemos o que estava acontecendo fora da igreja. Porque era fora da igreja o negócio que Deus queria conosco. Sairmos daquela casa luxuosa que nós estávamos e correr para as ruínas do templo do Senhor. Era isso que Deus queria. A igreja vai ser muito mais fortalecida agora, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. O Senhor disse aqui, né? E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz. Deus quer nos dar a paz. Entenderam? Ele quer nos abençoar. Agora nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos lembrar que nós dependemos de Deus. Não somos autossuficientes. Ah, mas eu já sou concursado, eu já tenho meu salário. Eu preciso de Deus para quê? Só para respirar. Se ele segurar uma coisinha, acabou o concurso, acabou o cargo, acabou tudo, menino. Fica aí o que você deixou só para os seus herdeiros brigarem. Primeiro, vá reconstruir a sua relação com Deus. Corra para Ele. Reconstrua a sua relação verdadeira com o seu Criador.
Buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Vamos reconstruir igreja do Senhor, povo de Deus, escolhidos do Deus Altíssimo. Despertem do sono profundo. Lembrem-se, precisamos reconstruir a nossa relação com Deus, com urgência. E aí nós vamos usufruir das maravilhas da glória da segunda casa. A segunda casa, porque o Senhor disse que ela será maior. Será maior a glória. Aleluia! Eu creio. Eu creio. Talvez nós tivéssemos já bem organizados as nossas casas e tudo, mas nós não percebíamos o que era aquele vazio que ainda ficava. O que estava faltando? Reconstruir a sua relação com Deus. Reconstruir a sua relação com Deus. Lembre-se, a preocupação de Deus não era que o templo físico estivesse reconstruído, mas simbolizava aquele descaso do templo do Senhor enquanto eles estavam fazendo as coisas para eles, representava a indiferença espiritual. Quebrantem-se diante do Senhor. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Reconcilie-se com o seu Criador, com o autor de sua vida. Tenha pressa nisso. Eu creio que a nossa igreja que eu estou dizendo, tanto a igreja física, onde a gente entra, fecha a porta, como essa igreja aqui, reconciliada com Deus, ela será muito mais forte. Ela será renovada. Ela será cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja pode ser a igreja mais linda do mundo, mais cheia de ar-condicionado do mundo. Se ela não tiver a presença de Deus, ela não tem nada. Ela é vazia. A igreja que está preocupada em fazer você ficar rico para o seu dízimo aumentar, ela não deve mais ser reaberta. Porque ela não tem o Espírito do Senhor. A igreja que não prega a verdade, o Evangelho, e é tão simples a mensagem do Senhor. Nós estávamos caminhando para a morte eterna. Todos nós estávamos distantes de Deus. Estávamos no pecado. E o Senhor, por nos amar de uma forma ilimitada, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir aqui à terra, sair da glória que ele estava com o Pai. Desde a fundação do mundo, ele já estava com o Pai na glória. E ele veio nesta missão, por vontade do Pai, de salvar a todos nós que estávamos desgarrados, ovelhas perdidas, sem pastor. E ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, desde o começo, pregou a mesma coisa, que havia necessidade que ele padecesse, para que em sua morte, ele disse que tinha que haver necessidade da morte dele, para que e ele partisse, para que o Espírito Santo de Deus viesse à terra e ficasse conosco até o retorno de Jesus. E ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que é crer em Deus? Quando você crê verdadeiramente que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do seu pecado, imediatamente você se arrepende do pecado quando você toma essa consciência.
E você vai sentir nojo daquilo que você gostava de fazer. Imediatamente você é liberto do pecado que te escravizava. E assim, com os olhos abertos, você vai entender o amor de Deus e você vai amá-lo tanto, porque é o amor de Deus que nos constrange a nos reconciliarmos com Ele. É o amor dele. Ele te ama. Ele te ama muito. E é muito simples a mensagem. É só essa. Se você se arrepender dos seus pecados, uma das gotas daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo vai te purificar. E vai pagar o preço do seu pecado. E esse pecado já não vai mais fazer parte da sua vida. E você vai ter uma vida eterna na glória. Esta é a mensagem que eu aprendi na palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa é a mensagem que a igreja séria, a igreja do Senhor, eu não vou dar nomes, vocês sabem quais são as igrejas que pregam arrependimento de pecado para salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Essa igreja pode entrar nela, ela é segura. Agora, quando você entrar, não fique só no bem bom, sentadinho lá, glorificando a Deus naquele louvor maravilhoso que tem na igreja. E quando você sair de lá, não lembrar daquele que está lá fora, precisando que você o chame para a vida eterna. A igreja do Senhor, ela tem que abrir as portas para receber os pecadores arrependidos. Ela tem que socorrer os pobres e necessitados, tanto de alimento, de vestes, como da palavra de Deus. Esta é a igreja que terá a glória da segunda casa muito maior do que da primeira. Amém, irmãos? Agora eu vou fazer a oração pelos pedidos aqui. E vocês podem continuar colocando nos comentários os seus pedidos de oração. E não esqueçam também de, quando o Senhor atender, colocar nos comentários o que Deus já fez. Para que outros irmãos, outros sejam fortalecidos. Este é o propósito do Senhor quando Ele resolveu a existência deste canal. É que tanto venha o pedido de oração, como também venha o testemunho do que Ele fez. Ele já é Deus, Ele não precisa desse testemunho, não. Sabe quem precisa desse testemunho? Outra pessoa que ouvir esta palavra e se fortalecer nesta palavra e entenda, e que venha a entender que assim como Deus fez na vida de seu Francisco, dando saúde ao filho dele, porque Deus vai fazer, irmãos. Ontem mesmo ele pediu novamente. Ele não vai parar de pedir a Deus. E nós também não vamos parar de pedir a Deus. Até vermos o filho de seu Francisco curado, liberto, e a casa do seu Francisco lavada pelo sangue do Cordeiro, sem entrar mais nada que possa amaldiçoá-los. Então vamos aos pedidos de oração. Irmãos, primeiro, vamos reforçar o pedido de oração pela libertação e pela cura do filho do Senhor Francisco. Senhor, meu Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas, todas. E nenhum dos Teus planos, Pai, pode ser frustrado. Eu consagro a vida deste rapaz, do filho do irmão Francisco, em Tuas mãos. E clamo ao Senhor que haja libertação e cura. Envia um anjo, Senhor. Um anjo cheio do Teu poder,
com a espada desabanhada, Pai. Que chegue ali na casa de seu Francisco e lute contra todos os demônios que têm tentado contra esta família. E anule toda a força do mal, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Também, Senhor, visite todos os lares, Pai, que estejam passando por esta aflição. Todos os lares de toda a terra. Todos os lares eu consagro agora no teu altar. E clamo que o Senhor chegue com poder e glória sobre eles, lavando estes lares, libertando o povo do problema de alcoolismo, Pai, do problema de drogas, Pai, ilícitas, do problema, Pai, do adultério, do espírito de prostituição, do espírito de homossexualismo, do espírito de desonra. Chega ali, Senhor, envia um exército de anjos, Senhor, com a espada de fogo, Senhor, e vá queimando todo o mal, expulsando todos os demônios, no nome do teu Filho Jesus Cristo. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agora, Senhor, meu Deus, eu clamo ao Senhor pela saúde de Reginaldo, Senhor, que está com câncer. De Maria da Glória Torres, Senhor, que também está acometida deste mal, Senhor. Eu peço pela saúde, Paizinho, de Camila e de todos os seus familiares que estão enfermos. Peço a tua presença, Pai, ali, na vida daquela jovem. Traga paz, saúde e tranquilidade naquela família, Pai. O sossegai chegue ali naquele lar. Peço também, Senhor, pela saúde de Débora, Delque, Dulce e Cisélia. Que o Senhor chegue na vida delas. Tu és o médico dos médicos. E te peço, Pai, que o Senhor continue restabelecendo a saúde de Heloísa, que o Senhor já tirou da UTI. Ela já está no apartamento. E eu peço agora ao Senhor, meu Paizinho, meu Deus amado, que o Senhor derrame o bálsamo de cura sobre toda a terra. Sara a nossa terra, Senhor, porque ela é tua. Sara o teu povo, Pai. Sara, Senhor, todas as pessoas que estão agora nos hospitais, enfermas, Pai. E as que estão em seus lares enfermas. Chega com a tua mão poderosa e cura, Pai, para a honra e glória do teu santo nome e para a alegria do teu povo. No nome de Jesus é que eu estou te pedindo, Pai. No nome do teu Filho, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. E quero agora te agradecer, Pai, pelos curados, que são tantos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais de 733 mil curados. Essa notícia de ontem. Hoje vai ter mais. Porque o Senhor está no controle. E agora o Senhor resolveu nos tirar do estreito. Aleluia. Glória a Deus. Só que nós precisamos, Paizinho, é te honrar mais. É de reconstruir as ruínas da nossa relação com o Senhor. E transformar num templo cheio da tua glória, cheio da tua presença, Senhor. Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que eu te peço agora, por este clamor desta pessoa que está ouvindo, Pai,
esta palavra. Ouça o clamor da tua igreja, Senhor. Ouça o clamor do teu povo. Abençoa de uma forma especial a pastora Jane, Pai, que está, Pai, numa campanha tão acirrada, Pai, no combate a este problema seríssimo, Pai, da pandemia, clamando ao Senhor e por causas impossíveis. Mas ela diz uma coisa muito maravilhosa que me traz muita esperança. Ela diz: eu sirvo a um Deus que tudo pode. Por isso que eu te peço, Pai, atenda ao clamor da tua serva. Atenda, Pai, aos pedidos dela, aquelas causas tão difíceis que chegam os pedidos para ela. E ela ali, 3 em 3 horas, se prostrando diante de ti e clamando o teu favor, clamando o teu socorro, a tua misericórdia. E grandes milagres o Senhor já fez na campanha, antes mesmo que termine. Ainda faltam 4 dias, foram 10 dias que ficou resolvido ser feita essa campanha. Faltam 4 dias ainda. A menina já saiu da UTI, o Marcelo já saiu da UTI, já está no apartamento. Não, ele já está em casa, o Marcelo, Senhor, para a tua honra e tua glória. A avó daquela jovem, que eu não sei como é o nome, ela também, Paizinho, disse: a minha vozinha já está em casa, cuidando das coisas dela, curada. Aleluia! Porque tu és grande, Senhor. Quando é preciso abrir a ferida, o Senhor abre para nos salvar. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, derrama o bálsamo de cura e a ferida é sarada imediatamente. E o teu povo é curado. Pai, permaneça conosco. Não permita que venhamos a te esquecer depois desta pandemia, Pai. Depois desta crise, quando o Senhor resolver todo o problema de todas as nações, com o seu poder, porque é no Senhor que eu estou esperando, de limpar, Pai, a terra, que aquelas pessoas que têm poder de decidir, se há maldade nelas, anule o poder delas, Pai, para que nós possamos ter tempo de paz, como o Senhor disse aqui, Paizinho. O Senhor disse aqui, o Senhor disse: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É a tua paz que nós precisamos. É do teu socorro que nós precisamos. É só em ti que nós esperamos. E só a ti que nós adoramos em espírito e em verdade. O teu amor, Senhor, nos constrange a te adorar. Te adorar, Senhor, porque tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Reconciliação com Deus. Reconstruir a nossa relação com Deus. Jogar fora todo o mal, tudo aquilo que te afasta do Senhor, para que a glória da segunda casa em sua vida seja bem maior do que a primeira. Amém, irmãos? Amém.